Tá gravando? 1 ano fazendo faculdade de cinema e tem gente que me pergunta se tá valendo a pena, ou o que eu aprendi, por que eu decidi fazer faculdade de cinema. E eu decidi vir aqui bater um papo com você sobre isso. Vai ser um papo meio informal, não tem muito roteiro, eu vou contando mais ou menos o que vier da minha cabeça. E eu quero trazer muito mais do ponto de vista fora da parte pedagógica, ou seja, independente das matérias lá, tá? Depois eu posso fazer um outro vídeo sobre as matérias em si, mas eu quero falar sobre a faculdade no geral e porquê da minha escolha sobre faculdade de cinema. Porque eu já vivo da edição de vídeo, já tem basicamente 5 anos, tenho uma produtora, tô deixando o Instagram aqui. Então, assim, por que eu decidi fazer faculdade de cinema, mesmo depois de já viver da área de edição, enfim, já tá na área, né? O que me fez começar essa faculdade, e eu vou contar um pouco dessa jornada e dos motivos e o que vem mudando aí na minha vida depois que eu comecei a estudar cinema. Ah, e eu não sou cinéfilo, eu sempre fui mais do time de filmes de super-heróis e sempre tive, vamos dizer assim, um pavor de assistir filme antigo e filme em preto e branco. Mas isso mudou, é uma das coisas que a gente vai falar. Vambora pro vídeo. Bom, meu nome é José Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou certificado pela Adobe no Premiere no momento que eu gravo esse vídeo, mas já estou me preparando para outras certificações, assim como o DaVinci também. Enfim, eu uso vários softwares por aqui, para mim, para os clientes, na produtora e tudo mais. Dou aula também sobre isso lá na comunidade, se você quiser conhecer, tem um link aqui fixado no primeiro comentário. E como eu falei, eu já vivo da edição de vídeo já tem bastante tempo, né? Eu trabalho bastante nessa área, atendo vários clientes, enfim. A gente já produziu mais de 6 mil vídeos lá no Studio Pro, já atendemos mais de 500 clientes e tudo mais. E essa realidade já existia muito antes de eu começar a faculdade de cinema. O que acontece? Eu fui aprendendo e sigo aprendendo, né? Eu sempre falo que eu sou um eterno aprendiz. Através de cursos, através de vídeos aqui no YouTube, consumindo conteúdo brasileiro, conteúdo gringo, lendo, estudando, aprendendo, trocando ideia com outros colegas por aqui, lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, estou deixando aqui meu Instagram. Ou seja, foi uma coisa muito assim, por um lado, autodidata, mexendo mesmo, catucando ali o software, né, mexendo lá dentro do Premiere, mexendo lá dentro do Photoshop, do After, do DaVinci, do Audition, enfim. Teve muito investimento em curso, sim. Eu sigo comprando vários cursos, estou estudando vários cursos enquanto faço faculdade também de cinema, né, como você sabe. Mas teve muita coisa prática também, sabe? Muito desafio que eu recebi um pedido de orçamento de coisa que às vezes eu nem sabia fazer, mas eu topava só para aprender durante o processo ali. E aí tome tutorial, tome curso, tome aprendizado e vambora. E aí eu fui evoluindo nessa área e vim seguindo assim até 1 ano atrás, né? Vamos dizer assim, antes do ensino superior. E por que eu decidi fazer a faculdade de cinema? Eu, como acabei de falar, sempre fui muito por esse lado prático. Então eu não tinha tanto conhecimento teórico. Sim, os cursos eles têm conhecimento teórico também, mas nada se compara a uma faculdade, né? O que você tem ali dentro é bem diferente. E assim, eu vou trazer para você aqui alguns pontos que eu acho muito bacanas da faculdade como um todo. Inclusive, sabe aquele guru que fala para você não fazer faculdade? Manda ele pro quinto dos infernos. Eu acho que você tem sim fazer faculdade. E os motivos são os... Bom, eu fiz 8 períodos de engenharia elétrica, né? Então, eu tô na minha 2ª faculdade, não me formei em engenharia elétrica, mas assim, eu gosto de falar o seguinte: você não precisa se formar. Não entra na faculdade pensando em se formar e o que você vai fazer, o que você vai ser, qual vai ser a sua vida depois de você se formar. Entra na faculdade pensando em entrar na faculdade e viver a faculdade. E o que eu quero dizer com isso? O que é ensinado pelos professores dentro da faculdade, na sala de aula, se você faz online, eu faço online, por exemplo, é o de menos, cara. Assim, na faculdade de engenharia elétrica, por exemplo, eu conheci muita gente, eu aprendi a me relacionar melhor com as pessoas, eu aprendi a falar melhor em público, eu aprendi a conversar melhor, eu aprendi a me vender melhor, a vender a minha pessoa melhor, né? Eu, consegui meus primeiros trabalhos, na época eu trabalhava na parte elétrica lá e tudo mais. Cara, você entrar em contato com gente nova, enfim, toda essa parte de sociabilização, será que existe essa palavra? Mas enfim, você entendeu. Eu acho que é o ponto principal da faculdade, tá? Então conhecer gente nova, eu diria que é o principal ponto, ou seja, o que dizem aí, né, o famoso networking. Cara, isso é muito legal e eu acho que nada vai te dar isso como a faculdade. Alguns cursos online você até tem um grupo lá de alunos e tal,
Mas, cara, vai por mim, não é a mesma coisa, porque um curso online, cada pessoa tá ali no seu tempo, no seu momento, enfim. Na faculdade também, mas assim, quando a pessoa entra na faculdade, subentende-se que ela tá entrando num processo de estudo que vai levar aí 4 anos, 5 anos, sei lá, ou 2 anos, 3 anos, se for um tecnólogo, né? Então são pessoas que estão há muito tempo ali, ou pretendem ficar muito tempo ali, estudando sobre uma área em comum com você. E, cara, mesmo a minha faculdade, que é online, eu já tive contato com muita gente legal. O Miguel, por exemplo, que virou um grande amigo meu, entrou em contato comigo porque a gente estava no grupo em comum de alunos lá. E aí a gente começou a trocar ideia, ele falou, pô, Zé, vi que você trabalha com edição e tal, ele me chamou, a gente começou a fazer esse network, hoje virou um grande amigo, trabalha comigo, meu braço direito lá no Estúdio Crow. Então, assim, só por aí, meio que valeu a pena, porque se eu olhar do meu ponto de vista, um novo amigo, um cara que trabalha comigo, que é super parceiro, e do ponto de vista dele, eu acredito que ele me considera um amigo também, e ele conseguiu um trabalho, sabe? Tipo, ele tá editando vídeo, tá trabalhando junto comigo, então tá tendo oportunidade de ir em algumas captações comigo. Ou seja, eu fui uma ponte para ele executar um trabalho no audiovisual, e ele tá sendo uma ponte para mim ter um braço direito também de me ajudar a executar mais coisas no audiovisual. Então isso tá sendo muito legal. E, cara, isso foi mais possível por causa da faculdade, tá? Então essa pessoa, por exemplo, que eu conheci, foi por causa da faculdade. Aí tem um outro ponto, por exemplo, que é a gestão de tempo. Hoje, como eu falei pra você aqui, eu tenho o Estúdio Crow, a produtora, ou seja, eu edito, eu gravo. Ontem mesmo eu tava até meia-noite e pouco, porque eu fui pra uma gravação, acabou a gravação, cheguei em casa, já descarreguei o material, já fiz a decupagem do material, enfim, agora tô aqui de manhã gravando esse conteúdo. Quando acabar de gravar esse conteúdo, eu já vou editar para postar. Depois eu já vou editar vídeo de cliente. Eu tenho uns 4 vídeos para entregar hoje ainda. Hoje é sexta-feira. Domingo eu tenho um material para entregar da faculdade, um trabalho para entregar de uma das matérias que a gente está estudando. Então, assim, se eu não tiver uma boa gestão de tempo, e eu falo disso agora, mas falo da época da engenharia também, que eu trabalhava na rua como eletricista e tudo mais, e aí eu tinha que ter essa gestão de tempo, de sair cedo para trabalhar, de arrumar um tempo para estudar, de arrumar um tempo para fazer prova, para me preparar para a prova. Então, assim, essa parte da gestão do tempo, você acaba que aprendendo na marra também, graças à faculdade, porque, claro, muita gente não consegue, é difícil pra caceta, eu falho em diversas vezes. Às vezes eu deveria trabalhar mais, às vezes eu deveria estudar mais, às vezes eu deveria parar de trabalhar mais cedo, às vezes eu deveria, estudar final de semana, mas eu só quero jogar e ter lazer, enfim. Então, esse ponto de gestão de tempo, ele vem meio que de automático, né? Não é automático, porque você precisa se atentar a isso, trabalhar em cima disso, mas é um ponto que eu acho que faz muita diferença também, que você aprende cursando faculdade. Mas enfim, acho que você já entendeu que eu quero que você faça a faculdade, independente da faculdade que você vai fazer, tem muitos pontos que vão te ajudar a melhorar a sua pessoa, né, o seu profissional, a sua vida como um todo, independente da faculdade que você faça, só por esses pontos fora do pedagógico, tá? Agora vamos falar da faculdade de cinema em si, e os pontos que eu decidi, do porquê que eu decidi cursar cinema e o que eu venho achando dessa experiência. Bom, como eu te falei lá no começo do vídeo, eu nunca fui cinéfilo, eu sempre fui do time dos filmes de super-herói, do pavor de filmes antigos, do pavor de filmes em preto e branco, e assim, eu acho que a gente precisa sim se aprofundar em alguns estudos se você quer se destacar no mercado, se você quer ser um profissional melhor, se você quer entregar cada vez mais para o seu cliente ou para o seu consumidor. No meu caso aqui, eu estudo e trabalho para os dois lados, né? Então eu tenho o lado aqui de você que está me assistindo, meu conteúdo, mas eu tenho o lado do meu cliente, que eu produzo os vídeos para ele. Então, o meu estudo, ele ataca essas duas frentes, né? Eu saber mais para ensinar mais para vocês, para ensinar mais para os meus alunos lá da comunidade, e eu saber mais para entregar mais e cada vez melhor para os clientes do Estúdio Crow. Então, para mim, assim, é quase que perfeita essa solução de estudar cinema. Mas talvez você deva estar se perguntando, pô Zé, mas as coisas que você precisa, você pode aprender em curso. Sim. Só que, cara, existe uma coisa que, quando a gente começa a estudar algo, a nossa mente se abre. Então vou dar um exemplo, às vezes, sei lá, você quer fazer um curso de marcenaria. Lembrei de um outro amigo que trabalha comigo, parceiro Davi, que gosta muito de marcenaria. Quando você começa a estudar marcenaria, inclusive um abraço aí da Visão, né? E Miguel, que eu já falei antes. Quando você começa a estudar marcenaria, sei lá, seja um curso, seja um profissionalizante, um técnico, eu tenho certeza que você vai começar a olhar os móveis, as madeiras ao redor de uma forma diferente.
Então antes aquilo que era só uma mesa bonita, passa a ser uma mesa bonita, que você viu a forma que o cara colocou um parafuso, que você viu a forma como o cara lixou, como ele vernizou, como ele tratou, enfim, você começa a olhar diferente. Então quando eu comecei a estudar cinema, somente o fator de começar a estudar cinema me fez ter um olhar mais amplo para o cinema, para a vida, para o audiovisual, para a arte. Então eu diria que eu me tornei um cara, eu não sei se o termo seria isso, mas um cara mais artístico. E quando eu digo isso, eu não estou falando do ponto de vista de eu ser um artista, mas de observar mais a arte na vida, ao meu redor. Então, desde o momento que eu estou aqui, por exemplo, e eu montei essas luzes e eu decidi trazer o famoso teal and orange nessa gravação, e eu decidi montar uma certa fotografia aqui, ter um desfoque de fundo com as iluminações, uma luz, enfim, essa fotografia que eu montei aqui, que não tá perfeita, né? Eu sei que talvez você seja um diretor de fotografia e esteja me assistindo e você fala, cara, poderia fazer isso, aquilo de melhor, mas já tá muito melhor do que foi lá atrás. Eu já me preocupei muito mais em elementos que estão aqui do que foi lá atrás. Isso eu não aprendi na faculdade de cinema. Mas o simples fato de começar a assistir os filmes pensando, sou um estudante de cinema, e olhando, caramba, olha esse enquadramento. Então, por exemplo, a simetria que você está vendo aqui, né, dos dois lados, vamos dizer assim, das luzes mais ou menos simétrica, dos meus painéis acústicos aqui, mais ou menos simétricos, são coisas que eu comecei a observar assistindo filmes. E são coisas que eu não observava antes. Então, cara, a minha esposa é cinéfila, inclusive, beijo, Paula, te amo. E a gente sempre teve essa brincadeira de enquanto ela queria me levar para ver um filme cult, eu queria levar ela para ver Senhor dos Anéis. Então, esse universo ele foi meio que se juntando. Ela assistindo mais os meus filmes e eu comecei a mergulhar nesse universo cinematográfico. Essa semana eu tive o prazer imenso de assistir pela primeira vez um filme de Hitchcock. E isso foi graças ao teu estudado, né, um efeito que chama efeito Kuleshov. Eu fiz um post lá no Instagram, tô deixando esse post aqui na descrição do vídeo pra você entender o que é o efeito Kuleshov. E Kuleshov foi um grande, né, cineasta, um grande nome aí de cinema. E o Hitchcock, que foi um diretor de cinema, que inclusive era menosprezado pelo cinema americano e se passou a ser um grande diretor depois que o cinema francês começou a olhar pra ele, querer replicar as coisas que ele fazia, que o resto do cinema americano começou a olhar e falar, então esse cara é bom, né? Enfim, americanos sempre, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu falei, cara, porra, legal, todo mundo fala do Hitchcock, esse vídeo dele falando sobre o efeito Kuleshov impressionante, e eu nunca vi um filme do Hitchcock. E aí eu falei com minha esposa e tal, e aí eu vi algumas sinopses e decidi assistir Janela Indiscreta. E puta que pariu, velho. Que obra de arte. É um filme de 1970, 70 e pouco. E, cara, o movimento que ele faz com a câmera, os enquadramentos, cara, a cena inicial que ele passeia pelo personagem e pelo ao redor do personagem, né? Sem ter uma fala. E somente com o movimento de câmera, com o cenário, com os enquadramentos, ele conta toda a história por trás daquele personagem. Ele te diz o nome do personagem sem falar nada. Ele te diz o que esse personagem é sem falar nada. Ele te diz, esse personagem é um fotógrafo, né? Ele te diz que ele era um fotógrafo de ação, de guerra e tal, sem falar nada, tudo usando direção de fotografia, movimento de câmera, história, né? Enfim, direção e, cara, as simetrias. Ou seja, cara, uma obra de arte que com certeza se eu visse esse filme ano passado, antes de começar a faculdade de cinema, certamente eu não teria toda essa visão que eu tive assistindo dessa vez o filme. Então, eu falava muito com o Miguel, inclusive, que eu falava assim, caramba, como que o Hitchcock pensou tudo isso, né, cara? Tipo, será que ele realmente parou e falou, não, eu quero que a câmera movimente assim, que a câmera movimente assado, e que vai contar uma história sem contar, e que eu vou mostrar tudo sem precisar falar nada, e foi o que o Miguel falou, Zé, é igual quando tu edita um vídeo no automático, você já fez tanto isso, é tão natural isso pra você, que com certeza pro Hitchcock lá é natural também. O cara é tão bom, estudou tanto sobre isso, que o negócio ficou automático. É até uma coisa que eu falo sobre criatividade, né? Os vídeos que eu faço hoje, lá atrás eu diria assim, caramba, quanta criatividade envolvida nesse processo. E hoje pra mim é um processo muito mecânico, porque eu já fiz tanto, eu já tenho tanto repertório, editei tanta coisa, assisti tanta coisa, que vira um processo mecânico. Então, eu tô devagando aqui, galera, porque esse é um vídeo sem roteiro, eu gosto de bater esse papo com você e quem sabe te convencer a fazer faculdade, e quem sabe até te convencer de fazer faculdade de cinema, né? Mas, cara,
voltando, né? Eu enxerguei tanta coisa nova, eu passei a enxergar tanta coisa nova. A gente tá no momento que ainda estou aqui, acabou de ganhar o Oscar de melhor filme internacional, o primeiro Oscar brasileiro. E, cara, que filme espetacular, assim, as nuances, as fotografias, as atuações. Tudo isso são coisas que eu repararia antes? Sim, mas com certeza não com tanta profundidade quanto hoje. E tudo isso para te dizer o seguinte, nada disso eu estudei ainda nas matérias da faculdade, tá? A gente teve, assim, uma passada em semiótica, teve, sim, uma passada nos processos criativos e tudo mais, mas, cara, Gestalt, né, a questão de como que a gente enxerga as coisas e tudo mais, teve. Mas, sinceramente, tudo isso eu fui capaz de ver, perceber, pela simples mudança do meu cérebro, pela simples mudança do meu pensamento, de começar a observar as coisas ao meu redor com o olhar de um estudante de cinema. Então, assim, tô me pegando, assim, no momento de querer me aprofundar cada vez mais, querer estudar cada vez mais. Eu tenho uma grande vantagem, né? Eu posso dizer um grande privilégio de precisar dos equipamentos para trabalhar. Então eu tô com a câmera aqui me filmando, eu tô com o meu LED aqui principal, tô com os LEDs secundários, tô com o meu estúdio aqui. Tudo isso foi possível. Eu comecei no universo da edição, o universo de gravação mesmo, não tem muito tempo que eu comecei. E, assim, felizmente, gravar conteúdo, gravar material para o cliente, me traz uma oportunidade de eu botar em prática tudo aquilo que eu estou estudando, sabe? Então eu comecei agora uma formação de direção de fotografia, né, com o João Castelo Branco, que é um curso lá que eu estou fazendo. E aí eu tenho a oportunidade de assistir a aula, ver o que ele está fazendo lá e falar assim, porra, beleza, deixa eu tentar replicar. Então, por exemplo, em outros vídeos do canal eu não teria deixado essa sombra no meu rosto, eu teria botado uma outra iluminação aqui, mas eu quis trazer esse tom um pouco mais dramático, né? Poderia ser melhor, como eu já falei, com certeza. Mas o simples fator de testar, de, por exemplo, perceber que o verde da minha identidade visual, né? Provavelmente eu usaria o verde aqui nesse LED, mas eu decidi usar o ciano, né? Para poder fazer essa mistura do azul com laranja, o teal and orange, né, que tanto se usa aí no cinema, para testar, porque é muito legal poder criar conteúdo, porque eu posso errar comigo para acertar com os meus clientes. Eu posso errar no meu Instagram, eu posso errar aqui no YouTube, eu posso errar nas minhas produções de conteúdo, eu faço vários testes, inclusive eu falo para vocês vários testes que eu fiz, por exemplo, os vlogs que eu vim gravando com a GoPro, inclusive tô deixando um card aqui se você quiser assistir um desses vlogs, onde eu vou gravar com os clientes. Eu vou fazendo vários testes, porque eu tenho eu falo muito com meus alunos, né, que eu tenho o meu lema, né, de feito é melhor do que perfeito, então eu vou fazer. E como a minha vida é muito corrida, nem sempre eu posso parar para testar só por testar, nem sempre eu posso parar para estudar só por estudar. Então eu aproveito, por exemplo, que eu queria praticar uma iluminação diferente, e eu pratico essa iluminação diferente gravando um vídeo para vocês. E aí, provavelmente, quando eu estiver editando esse material, eu vou olhar e vou falar, já sei que aqui dava para melhorar um pouco mais. Ou já sei que na edição eu posso ter trabalhado um pouco o ajuste de cor para melhorar um pouco mais esse vídeo na pós-produção. Ou trazer um tom diferente do que eu estou gravando aqui, que eu estou vendo aqui na tela da câmera. Então, assim, é todo um universo que vai se abrindo, que eu vou praticando, que eu vou botando em prática com vocês. Então, quando eu vou na rua e eu vou simplesmente fazer um story aqui no celular, eu vou fazer um vídeo de alguém, eu vou fazer uma foto de alguém, uma foto de equipamento, um story... Cara, tudo isso começa a se abrir uma visão diferente, sabe? Então, hoje um simples story que eu faço, ele tem um pensamento por trás de tentar um melhor enquadramento, de tentar uma melhor fotografia, de tentar uma melhor iluminação, de tentar aproveitar melhor a iluminação do ambiente, o enquadramento, um desfoque e tudo mais. Então, assim, por que eu tô gravando nessa distância e não aqui, por exemplo? Por que eu tô gravando aqui e não aqui mais para trás? Então, assim, tudo isso são pensamentos que eu tô testando e estudando e botando em prática e aprendendo. E eu tenho certeza que a faculdade de cinema, principalmente, potencializou tudo isso em mim. Potencializou toda essa vontade de estudar, de aprender, de aprimorar, enfim. Então, se eu tivesse assim, uma conclusão sobre esse bate-papo, porque não é uma conclusão, porque eu pretendo fazer um outro vídeo aí sim, falando sobre as matérias em si que eu aprendi nesse primeiro ano, né? Ou seja, o que eu estudei de fato na faculdade de cinema no primeiro ano dela. Pretendo fazer um vídeo desse. Se você achar a ideia legal, comenta aqui pra eu saber se eu faço esse vídeo. Mas, cara, eu tô gostando muito do processo e tô gostando muito da cabeça do Zé após o início da faculdade de cinema, sabe? Do quanto eu estou me abrindo para novas oportunidades,
para assistir verdadeiras obras de arte que eu não me abriria essa oportunidade de assistir. Então, se você de repente é um cara igual a mim, igual o Zé do passado, vamos dizer assim, que tinha preconceito com filme antigo, que tinha preconceito com filme preto e branco, cara, se dê oportunidade, inclusive de assistir filme ruim, tá? Porque a verdadeira obra de arte você só percebe quando você tem uma referência, né? Se você só assistiu obra de arte a sua vida inteira, pode ser que as obras de arte nem sejam obra de arte para você, é apenas o comum, o rotineiro. Então, se dê oportunidade de assistir de tudo um pouco, de assistir coisas ruins, de assistir coisas boas, de assistir coisas maravilhosas. E assim, se tem muita gente falando sobre, e muita gente especializada nisso falando sobre, cara, alguma coisa ali tem, sabe? Então, cara, tem muita gente falando de Hitchcock, e é muita gente que estudou sobre isso, alguma coisa tem. Talvez a minha visão, o meu conhecimento, a minha limitação cultural, a minha limitação de estudo, não me deu ainda a oportunidade de enxergar o que Hitchcock tem. Ou o Kubrick, ou o Almodóvar, enfim. Então eu vou estudar mais sobre isso. Eu vou tentar ver o filme mais vezes, eu vou tentar ver, rever, assistir mais vezes, porque tem muita oportunidade bacana de a gente estudar, da gente aprender, da gente evoluir. E esse preconceito bobo talvez esteja te atrapalhando, assim como me atrapalhou de consumir coisas grandiosas, sabe? Então o que eu tenho pra te falar é, você tá pensando em fazer faculdade de cinema? Eu acho que você já tem a resposta que eu daria aqui de acordo com esse vídeo, né? Faça. Primeiro, por causa de todo aquele ponto que eu falei, do network, da conversa, de conhecer gente, de praticar, sabe? Tipo, hoje, cara, eu quero fazer um documentário, eu quero fazer um filme, eu quero, enfim, eu não tô pensando nem em monetização com isso, eu vivo da minha produtora. Mas quem sabe eu faço um documentário pra treinar, pra estudar roteiro, pra estudar direção, para estudar fotografia. E talvez esse documentário voluntário que eu vou fazer me abra portas para outras coisas, sabe? Para de repente fazer um documentário pago. E aí, por exemplo, eu chamo o Miguel, chamo o Douglas, que é um outro amigo meu, que o Douglas e a Maria, que é um casal de amigos, porra, maravilhosos, que a gente trabalha junto também. Beijo aí para vocês. E, cara, vamos juntar uma galera boa. E aí, de repente, vamos chamar um historiador. E aí, de repente, vamos chamar um apresentador para falar, pra não ser eu falando, para eu treinar, dirigir as pessoas, para eu treinar fotografia, sabe? Tudo isso se abriu quando eu decidi começar a faculdade de cinema. Então, se você está em dúvida de se fazer ou não faculdade de cinema, faça. Porque você vai aprender muita coisa e a sua cabeça vai abrir, sabe? Você vai ter um novo universo se expandindo para você. Então, se você quiser beber da fonte, vamos dizer assim, de tudo isso que eu estou estudando e botando em prática, te convido a ser meu aluno lá na comunidade, que é uma comunidade onde eu ensino sobre tudo que eu pratico, uso no meu dia a dia para produzir meus conteúdos, para gravar para os meus clientes, para editar para os meus clientes. Tudo isso eu ensino lá dentro. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Eu acho que você pode curtir, ter esse contato mais próximo comigo, né? Trocar ideia comigo, com os outros alunos e tudo mais. Acho que pode ser legal. Mas o recado final é, tá pensando em fazer faculdade de cinema? Faça, vale a pena, recomendo demais. Tá pensando em fazer faculdade de outra coisa? Faça, vale a pena, recomendo demais. Ah, Zé, mas você nem sabe a faculdade que eu quero fazer. Faça. Faça. Pelo menos começa, cara. Não fica pensando, tipo assim, eu vou me formar daqui a 5 anos. Esquece a formação. Faz um mês de cada vez, faz um dia de cada vez, faz uma matéria de cada vez, tá? Eu, por exemplo, não estou preocupado em quando eu vou me formar. Eu estou preocupado em viver a faculdade dia após dia, estudar, aprender, ir botando em prática e tudo mais. Então, assim, o tempo vai passar de qualquer jeito, certo? Então, faz esse tempo passar estudando e conhecendo e aprendendo coisas novas. Porque se você não fizer a faculdade, você vai fazer o quê, sabe? O que você vai estar fazendo nesse tempo que você poderia estar estudando? Tá investindo em outros cursos? Beleza, legal. Mas que tal fazer o ensino superior, sabe? É uma formação, é um currículo, sabe? É uma certificação legal, pode te ajudar aí a chegar em novas pessoas. De repente você conhece um futuro diretor de cinema lá dentro que vai te chamar para trabalhar no projeto. Enfim, muitas portas podem se abrir a partir do momento que você se matricula e começa uma faculdade. Então esse é meu recado final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser continuar batendo um papo aqui comigo, eu tô deixando aqui no card mais um vídeo para você continuar aqui no canal. E é isso, tamo junto e eu te vejo por aí.